A temporada de primavera está finalmente acabando e eu decidi que eu tenho que fazer uma tier list para mostrar a minha opinião sobre todos os animes que eu vi nela. Então eu vou dedicar esse vídeo a dizer justamente a minha opinião sobre todos os animes que eu assisti na temporada de primavera de 2023. Bora lá? Começando por ordem alfabética com Dr. Stone. E o Dr. Stone eu vou colocar no ok, mas vai ser um ok bem baixo. Isso porque, na minha opinião, o maior apelo de Dr. Stone nunca foi a história, e sim a ciência para reconstruir o mundo. O anime, desde o início, utilizou vários conceitos científicos para conseguir explicar as reações químicas que o Senko fazia, para conseguir remontar a sociedade. Mas desde que a segunda temporada saiu, o anime começou a dar um foco muito maior na história do que nas explicações científicas em si. Tanto que teve um episódio assim que eles colocaram lá em um molde um motor e do nada saiu, já prontinho, o tanque de guerra deles. Isso, na minha opinião, foi degradando o anime, porque a história não é nada demais. Nessa temporada não foi diferente, então eles descobriram uma nova ilha, e nessa ilha existe uma pessoa capaz de utilizar as pedras de petrificação, responsáveis por acabar com a humanidade há quase 4.000 anos atrás, na história do anime, e eles só conseguiram chegar até essa ilha depois de eles construírem o navio. A construção do navio foi muito rápida, as explicações foram muito breves, e aí quando eles chegaram na ilha, beleza, começou a historinha ali, eles foram petrificados de novo, mas é aí que o problema começou. Eles mal utilizaram a ciência, e na minha opinião, a explicação mais interessante da temporada toda foi de como funciona aquele pingente que a Kohaku estava usando, que funcionava como se fosse um receptor de ondas, e com isso o Senko conseguia conversar com ela, e a explicação para isso foi muito interessante. No mais, não teve quase nada que me interessou na temporada, até porque eu vi todos os episódios, se não me engano, na velocidade de 3x, para eu não ficar entediado. Então vai ficar bem lá no baixinho no ok, porque eles ainda não abriram mão completamente da ciência, mas eles deixaram de explorar muitos aspectos interessantes para prosseguir com uma história com base muito fraca. Eden Zero, segunda temporada. Eu não preciso nem me adiantar, esse anime é péssimo. Desde a primeira temporada ele já não tinha me cativado muito, até porque é do mesmo autor de Fairy Tail, então ele basicamente fez a mesma história, só que com um contexto diferente. É um Fairy Tail no espaço, ele não teve nem a criatividade de criar personagens diferentes. Todos os personagens são versões alternativas do universo de Fairy Tail. Inclusive, para até ter algumas referências pros fanboys de Fairy Tail, aparece o Natsu e a Lucy andando aleatoriamente por aí na primeira temporada. Na segunda temporada eu nem me preocupei em ver se tinha algum easter egg a mais de Fairy Tail lá, até porque eu nem vi Fairy Tail. Mas aí eu pensei, pô, considerando que o anime é realmente um remake de Fairy Tail, eu vou ver Eden Zero só pra conhecimento, porque Fairy Tail é muito longo, então eu preferi um anime mais curto como o Eden Zero. Beleza, eu comecei a ver, primeira temporada acabou, a única coisa que eu gostei minimamente da primeira temporada foi o backstory da Valkyria, e eu pensei que nessa temporada talvez alguma coisa mudasse, né, eu não sei. Se continuasse daquele jeito, tipo, tava ruim, mas não é aquele negócio ofensivo, então perder um tempinho ali não é problema. Mas aí, beleza, eles tentaram fazer um negócio mais sério, aí eles mataram o protagonista, e aí a partir daquele episódio eu pensei, será que o autor vai ter coragem de prosseguir com uma narrativa desse tipo? Ou ele vai dar pra trás 5 minutos depois? Não deu outra, ele deu pra trás 5 minutos depois, foi descoberto que a Lucy versão 2.0 tem um poder de voltar no tempo, e aí ele consertou tudo. Só que aí mudou algumas coisas na linha temporal e terminou essa metade da temporada, que a temporada ainda não terminou, vai ter ainda pra essa nova temporada de verão, a continuação. Mudou algumas coisas no mundo, mas tudo que ele fez de ruim no Fairy Tail ele repetiu aqui e não tá nem aí, tem gente que apoia ainda, então... fazer o que, né? Oshinoko. Esse aqui no ok, eu tinha até uma expectativa um pouco pessimista, porque, pra quem não sabe, Oshinoko é feito pelo mesmo autor de Kaguya-sama, e o autor de Kaguya-sama simplesmente abandonou o mangá pra fazer Oshinoko. Até os últimos capítulos que eu li de Kaguya-sama, eu percebi que tava um pouquinho rushado a história, e foi justamente porque ele queria começar esse novo projeto do Oshinoko, e acabou focando mais nele, deixando o Kaguya-sama um pouco de lado. Então eu já fui com um pouquinho de ressentimento por causa disso assistir o anime. Mas o primeiro episódio foi realmente surpreendente. Eu concordo que foi uma quebra de expectativa muito grande no final do episódio, até porque a gente tava esperando que fosse ser uma história da Ai, porque ela era a protagonista, juntamente com o doutor no começo, mas aí acabou acontecendo aquele plot twist da morte dela, e o anime começou a partir daí. E aí o protagonista virou o doutor, que virou um moleque Ed retardado. E aí, assim, ele sempre parece ser o frio calculista, a lá Ayanopode, ou pra quem assistiu, eu acabei não assistindo. Ele parece muito com aquele tal de Sid do Eminence in Shadow, basicamente o mesmo personagem em outro anime, e isso não me agrada muito, porque eu não gosto de acompanhar esse tipo de protagonista. Falando especificamente das coisas que
aconteceram no anime. Eu não vi ainda o episódio 11, até porque quando eu tô gravando não saiu ainda o episódio 11, ou seja, o episódio final da temporada, mas do que eu vi até agora, eu posso atestar que o autor tentou fazer várias críticas e apesar de elas serem um pouco superficiais, ele consegue mostrar muito bem as faces que a gente não conhece de uma maneira um pouco mais convincente, como se fosse quase um documentário, mas obviamente estilo anime, sobre o lado oculto nessa indústria da arte moderna. E até aí, ok, mas eu realmente não gostei de acompanhar a perspectiva do protagonista em específico nessa história. Eu não fiquei nem um pouco cativado com a maneira que eles trazem a história por meio dele, e por isso que eu achei Oshinoko um pouco overrated, até porque a produção, com exceção do primeiro episódio e algumas cenas bem específicas, não é nada lá além do que a gente já espera de uma produção acima da média. Não vou dizer que ela é mediana, porque eles conseguem empolgar as pessoas enquanto assistem. Eu também me sinto levemente empolgado assistindo anime, mas como eu disse, uma coisa que me atrapalha é que justamente o protagonista é o clássico estilo Ed, que tá ali só pra mostrar o seu rancor e a sua indiferença e a sua frieza, sendo que o próprio doutor, antes de se tornar aquele moleque, não era assim. Ele só tá ali pra agradar aquele tipo específico de audiência que gosta desse tipo de pessoa. E eu não sou um deles. Mais pra mais, mas ainda tá no mais ou menos pra mim, na minha opinião, o Shinoko. Vamos agora para Heavenly Delusion. Esse anime aqui, eu nem ia ver ele na temporada, porque eu batia o rosto nele, eu ouvi falar que ele tinha algumas cenas meio eti, e eu pensei, putz, mas deve ser ruim, né? Aí eu acabei reconsiderando no iniciozinho ainda da temporada, eu acho que tinha lançado 2 episódios do anime já, e eu comecei a ver ele. Cara, esse anime é muito bem feito, é muito bonito, toda a ambientação que ele gera, o clima pós-apocalíptico da cidade é muito legal, muito bem feito mesmo. E ao contrário de muitas obras, aqui eles optam por um mundo mais inóspito e bem hostil, em que as pessoas têm que sobreviver na falta de recursos. Em alguns momentos, o anime é muito parecido com um jogo que eu joguei recentemente, chamado Project Zomboid, e até mesmo a replicação das estruturas da cidade destruída são muito parecidas com o jogo em si. Exceto pelo fato de que Project Zomboid é um jogo que conta com zumbis, ou seja, uma história pós-apocalíptica com um surto de um vírus que transforma as pessoas em zumbis, enquanto que esse anime explora uma cidade mais inóspita, em que existem poucas anomalias, mas muito mais poderosas que um zumbi comum, que são os comedores de homens. Tem todo um mistério envolvendo a origem desses seres, e enquanto o anime explora a história dos 2 protagonistas, ele ainda assim mostra paralelamente uma história que aconteceu no passado e que complementam muito bem umas às outras. Eu já terminei o anime, mas não dá pra saber ainda, só por essa primeira temporada, que ligação tem o mistério dessas crianças que ficam no paraíso com os protagonistas que estão tentando justamente procurar por esse paraíso depois de toda a catástrofe que aconteceu para que o mundo se tornasse apocalíptico. De qualquer forma, eu gostei muito do anime, mas nesses últimos 2 episódios eu achei que eles passaram um pouquinho do limite, porque eles acabaram mostrando uma cena de abuso sexual, mas que no outro episódio foi tratado de maneira muito leviana e que, na minha opinião, não encaixou muito bem. Tinha diversas maneiras para fazer o que eles queriam fazer de maneira diferente, que seriam igualmente impactantes, mas que não entrariam em um tema tão delicado, que foi tratado de maneira muito leviana. Até porque a pessoa sofreu abuso por 2 dias inteiros seguidos, e no próximo episódio o protagonista já tava sorrindo como se nada tivesse acontecido. Isso acabou mudando um pouco a minha percepção do anime, mas ainda assim acho que vale a pena ver. Ainda acho que nesses últimos 2 episódios vale a pena pular as partes mais sensíveis, mas ainda assim vale muito a pena. E sim, tem umas piadas sexuais de vez em quando, mas não tá muito fora do padrão japonês de perversidade. Então, se você já tá acostumado, não é nada demais. Alguma coisa Gigi. A única coisa que eu me lembro do nome desse anime é justamente o Gigi. Esse aqui também vai ficar no ok. O motivo pelo qual esse anime vai ficar bem abaixo do ok é porque ele tem uma proposta relativamente interessante. É um romancezinho entre 2 crianças, nos moldes de Takagi-san, exceto pelo fato de que não tem ninguém pregando peça no outro. O foco é realmente em mostrar o quão fofos os personagens são, né? Nem na comédia em si, e é pra você ficar com o coração bem quentinho depois de assistir um episódio. O problema é que o protagonista, que fica toda hora bem inocentemente dando em cima da garota, é muito artificial. A todo momento ele tá elogiando a menina, a todo momento ele tá se mostrando tapado, e essa é a gag do anime, é pra ele ser tapado em todos os sentidos, e com isso ficar constrangendo a menina várias e várias vezes por episódio. Nos primeiros 3, 4 episódios, você ainda aguenta, porque você foi exposto pouco tempo a isso, mas foram 13 episódios da mesma coisa. Eu gostei bastante da protagonista, da menininha. Ela é muito fofinha, ela tem alguns problemas pessoais, o moleque ajuda ela a superar isso, e por isso que eu gostei bastante dela, porque ela é realmente uma criancinha bem afável e que é um pouquinho mais realista que o moleque. O moleque é insuportável. Chega um ponto que você não aguenta mais ver a cara do moleque, porque ele sempre vai fazer as mesmas piadinhas e ela vai ficar constrangida da mesma forma, e isso acaba enjoando, e por isso que eu vou colocar ele abaixo no ok, apesar de que o anime é bem fofinho no começo. One Piece.
One Piece eu não preciso nem falar, o anime tá lançando desde 1999, eu só coloquei ele aqui porque eu acompanho One Piece, apesar de que eu prefiro ler o mangá, e no período que essa temporada tá passando, o One Piece teve alguns episódios muito bem produzidos por parte da Toei. O problema é que eles fazem 4 a 5 episódios muito bons, enquanto que os outros 50 são horríveis. Esse é o meu maior problema com a Toei, ela não tem uma constância na hora de produzir os episódios, eles realmente só mandam muito bem na hora que tiver uma luta muito importante pra acontecer no anime. Aí eles realmente ligam o que eu costumo chamar de Toei Mil Grau e fazem a boa pra todo mundo ficar compartilhando momentos realmente muito memoráveis que eles criam nas lutas de One Piece. Só que nos outros episódios é sempre a mesma coisa, uma enrolação infinita e já tá chegando num ponto que o mangá de One Piece já tá uns 50 capítulos à frente do anime, mas mesmo assim eles adaptam no máximo umas 10 páginas de um capítulo em um episódio. É muito enrolado e esse é o meu maior problema com One Piece anime. O mangá é... Se você quer consumir One Piece de alguma forma, eu recomendo assistir o anime, mas primeiro ler o mangá. Uma coisa que eu sinto falta no mangá é justamente as interações entre os personagens e a voz deles. Mas tirando isso, o mangá é superior em quase todos os aspectos. My Home Hero vai ficar aqui, no meio do ok. A proposta desse anime é muito interessante. É basicamente um trabalhador, um pai de família como qualquer outro, que descobre que a sua filha tá tendo um caso com um membro da Yakuza. E esse membro da Yakuza era um mulherengo, nojento, que planejava simplesmente usar a filha dele e matar ela depois. E ele tava ouvindo tudo isso, enquanto o próprio namorado dela falava ao telefone. Ele tava lá escondido, então o que ele pensou? Vou pegar essa panela de arroz, aquelas panelinhas clássicas do Japão para fazer o gohan, que é o arroz japonês, e ele pegou aquilo ali e bateu na cabeça do cara até matar ele. E aí a Yakuza começou a querer saber quem que tinha feito aquilo. E aí que começou a história. Um mero pai de família teve que fazer tudo o que ele podia pra proteger a família dele, pra que eles consigam ser felizes. A proposta é muito interessante. O roteiro do anime também é muito interessante, porque ele tem que fazer muita ginástica mental com os membros da Yakuza, pra conseguir fazer com que eles não suspeitem dele. Ele até colabora em vários momentos com a Yakuza, pra que não suspeitem dele. Realmente é muito interessante ver todas as artimanhas que ele bola juntamente com a sua esposa pra salvar a filha dele. Mas a produção desse anime é muito medíocre mesmo. Chega até a ser ruim às vezes, e isso é uma das coisas que faz eu não gostar muito desse anime. Então, somando as coisas, ele fica mais ou menos no ok, que é uma nota aceitável pra ele, e que, na minha opinião, podia ser muito melhor se a Steph trabalhasse melhor no anime. De qualquer forma, se você não se importa muito com a produção do anime, eu recomendo que você veja ele. Insônia. Esse aqui vai estar bem no topo do ok. Insônia é um anime de 2 colegiais que têm insônia e eles descobrem isso de uma maneira bem inusitada. E ele basicamente estava tentando encontrar um lugar para ele conseguir dormir na escola, porque ele estava morrendo de sono, ele não consegue dormir nenhuma das noites. E aí ele encontra o clube de astronomia. E esse clube de astronomia já está desativado faz muito tempo. Quando ele vai dormir lá, ele descobre que tem outra menina dormindo lá também. E aí a história vai se desenrolando, eles vão encontrando cada vez mais similaridades entre eles e vai se desenvolvendo um romance também. Não só isso, mas o anime também é bem focado em fotografia. Tem vários termos técnicos, inclusive da fotografia, sendo tratados no anime, que também é muito interessante pra quem tem interesse nesse tipo de coisa. Meu amigo se identificou demais com o anime, porque ele também sofre de insônia e ele também ama fotografia. O protagonista era basicamente ele, e enquanto a gente tava assistindo o anime, dava pra perceber a qualidade de escrita, pra trazer a história de uma maneira bem leve, mas também de uma maneira bem educativa. Porque esse casal, não ainda confirmado, mas eu vou chamar de casal pra facilitar na hora de falar, esse casal tem muitas coisas em comum, e eles complementam muito um ao outro. Então, se você assistir o anime, com certeza você vai ficar surpreendido com a qualidade do roteiro e também com a qualidade da trilha sonora. Vez ou outra tá tocando um lo-fizinho muito gostosinho de ouvir, enquanto eles estão passeando pela noite, com vários quadros muito bonitos, então realmente vale muito a pena assistir, porque é um anime relaxante, muito gostosinho de assistir, e também tem alguns atributos que pessoas que gostam de fotografia com certeza vão gostar do anime. Então ele tá bem em cima no ok, eu só não colocaria ele no só nata, porque de vez em quando a produção dá uma decaidinha, mas não é nada que interfira na hora de você assistir. Eu acho que eu vou colocar ele, na verdade, bem no fundinho do sua nata, quase caindo pro ok, porque realmente foi um dos melhores animes da temporada, sem dúvida, e coisa que eu nunca esperaria de um anime slice of life, querendo ou não, com aquele pouquinho de drama e um romancezinho muito gostosinho de acompanhar. Bom, depois de terminar de gravar, eu percebi que o vídeo tinha muito tempo de duração para os padrões do canal, e por isso eu resolvi dividir o vídeo em 2 partes. Ou seja, enquanto essa primeira parte vai sair sábado, a segunda parte vai sair terça-feira. Então fiquem no aguardo, porque já já sai a nova parte da tier list da temporada. E esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam do vídeo aqui na aba dos comentários. Eu vou estar lendo e vou estar respondendo vocês. Inclusive, comentem quais desses animes você assistiu da temporada e quais deles você gostou. Também, se você tiver qualquer recomendação de algum anime que eu não tinha visto, sinta-se à vontade para se expressar aqui na aba. Como eu já disse, eu com certeza vou estar interagindo com vocês.
Também não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo, porque fazendo esses 3 passos simples, vocês vão estar ajudando demais o canal a crescer, e com o canal finalmente atingindo uma monetização, conteúdo de cada vez mais qualidade vai ser implementado aqui, como recompensa por todo o apoio que vocês têm me dado até hoje. E eu espero vocês no próximo vídeo. Fui, galera! Valeu!